E aí, gente, beleza? Leonardo aqui mais uma vez, procurando fazer um áudio rapidinho aqui pro canal. Ah, Querendo falar aqui sobre, de repente, vida extraterrestre e espiritualidade, né? Daquela maneira sem pretensões, né? Mas enfim, vamos lá, né? Bom, eu acho que é natural, né, se questionar sobre isso. Eu acho que para quem tem curiosidade sobre coisas da vida, a gente acaba ah, vendo, né? Você olha para o universo, e se em algum momento da vida, né, quando você realmente vai entender, né, os números, as explicações do que é o universo, naturalmente você realmente se questiona, como assim não ter vida, né? A gente vive numa sociedade muito científica, vamos dizer assim, né? E a gente acaba vendo muito, né, o pessoal que defende muito, né, a ciência, né, aquela coisa e tal. E eu sou também, eu acredito, né, na ciência, no conhecimento, né? Mas às vezes talvez dos dois lados, né? Para quem tem muito essa cultura alien, né, até né, seja, né, o aspecto mais de ficção científica, vamos dizer assim, né, aquilo que a gente pega muito por filmes ou muito mais hoje em dia, assim, com relação a essa questão de, né, quando esse tema está ali relacionado com espiritualidade, né, a gente vê, né, essas duas turmas às vezes batendo um pouco a cabeça, vamos colocar assim, com a área científica, né, porque de repente o pessoal mais científico acaba procurando sempre refutar, né, muito isso, né. Mas até tem também, né, muitos, né, cientistas, né, que falam, né, que de repente, se eu não me engano, acho que foi Einstein, não sei se eu estou enganado, não sei se foi o Carl Sagan que falou algo nesse sentido também, que de repente seria um desperdício de espaço se tudo isso que é o universo, né, de repente só nós aqui na Terra viesse né, a existir. Mas assim, humildemente falando, que de repente trazer aqui um pouco, né, sobre esse tipo de tema, né? Porque o que eu já me peguei pensando sobre isso é mais no sentido de não por tudo que se relata, né, do que as pessoas falam, que viu um OVNI e tal, não, nem nessa linha, né? Eu acho que de repente pegar aqui uma reflexão mais no sentido assim. Se a gente parar para pensar que existiu um tempo em que o ser humano não existia, né? Então você pega a história da Terra, milhões e milhões de anos, né, atrás, bilhões aí, enfim. Existia um tempo em que o ser humano não existia, né? Só que a gente sabe que, né, dinossauros existiam aqui, né? E aí, né, aquela coisa como falam, né, veio o meteoro, matou e destruiu tudo, né? Eu acho que por esse simples fato faz a gente refletir um pouco, né, no sentido de, pô, como assim? Né? Existiu um tempo em que de repente até não existia vida na Terra. E aí de repente em algum momento passou a existir dinossauros. E aí foi dizimado eles aqui com, né, um meteoro, aquela história toda e tal, e milhões e milhões de anos depois veio aparecer, surgir, né, outras formas de vida em algum momento o ser humano, e estamos aqui nos perguntando se existe vida em outros planetas, né? Mas nessa linha de raciocínio do que eu tô falando, porque me faz pensar assim, pô, como assim, cara, com bilhões de estrelas e planetas, assim, eu não tenho nem os números aqui, né? Mas se você for parar pra ver, né, o tamanho da dimensão, né, vem cientista às vezes um papo querendo refutar que nós aqui na Terra somos os únicos. Parece uma pretensão assim muito gigante a gente achar que a gente tem domínio sobre isso, assim, né? Eu acho que até existe, né, lá a equação de Fermi, né? O teorema lá de Fermi lá que procura, né, calcular, né, quanto que poderia ter se existir, não sei o que, né, e chegar num valor lá, né? Enfim, né, tem aí cientistas aí que já pararam para de repente tentar fazer uma equação para imaginar o quanto teria, o quanto existiria, né? Mas vai pegando pelo lado aí espiritual da coisa, né? De repente, né, até indo um pouco na linha do áudio anterior,
a gente às vezes que de repente se relaciona com esse tema de repente talvez de formas limitadas, né? De repente é aquela coisa, né? De repente a nossa limitação da percepção das coisas de repente faz com que a gente até perceba, né, muito desse tema de alienígenas, né, por um viés muito científico, muito de ficção científica, né? Então, de repente, talvez tudo isso que a gente chame de ET, né, aquelas coisas, né, tem até uma vibe meio, às vezes, meio dark, né, meio um pouco meio de medo, né, em cima, né? De repente, seja uma coisa, de repente, totalmente diferente, né? De repente, a forma com que a gente perceba todas essas coisas, né? É aquela ideia, né? Eu acho que de repente a gente se assusta muito com o que é diferente, né? E como de fato não é uma coisa que a gente perceba realmente como natural, por mais que não é muito, existe muito relato de gente que diz que viu, né, que viu OVNI, que teve contato e todo esse tipo de coisa, né? Cientificamente é extremamente complicado, né, de a gente comprovar e ver, né, e todo esse tipo de coisa, mas pessoalmente eu acho que é um tema, assim, pessoalmente até eu acho que é até bem medonho, vamos dizer assim, né? De repente as pessoas se depararem com um ser de outro planeta, eu acho que seria realmente um choque, né? Pela diferença, né? Mas às vezes a analogia que às vezes que eu me pego fazendo é aquela coisa, né? A diversidade de vida, de formas que existe aqui no planeta Terra mesmo é tão grande que de repente se a gente fosse pegar muitos bichos, sei lá, se pegar um polvo, né, muito bicho marinho, né, assim, se você for pegar, né, a vida marinha, tem cada bicho estranho, cada bicho esquisito, assim, que eu acho que até é chocante, até bem amedrontador, né, eu acho que a gente de fato se relacionar com algum animal que a gente nunca viu na vida, por exemplo, né, de repente é uma coisa extremamente chocante, né. Talvez o choque maior é de repente se, né, viesse a ser seres aí que a gente trate como inteligentes, né. Mas é aquela coisa, né? A gente não precisa, né, ficar aflorando muito nessa linha, porque se você pegar o comportamento de um corvo ou de um gorila, o golfinho, né, muitos animais, para quem de repente tem esse convívio, vê ali o quanto de inteligência, de afeto, de amor que todos os animais têm, né? De repente a gente só não vê animal, né, de repente falando, conversando, ou a dinâmica, né, de muitos outros animais aí é diferente do ser humano, né? Mas daí de repente a espiritualidade de repente explica, né? A ideia é que realmente colocar um viés espiritual, né, nesses temas e não científico, né? Não um viés científico mais espiritual, né? Mas trazer também, né, sempre ali um pouco de ciência, porque não é aquela ideia, né? A gente faz um esforço aqui para enxergar, né, a realidade, né? Não é a ideia que não é ficar floreando, não é ficar, né, em teorias conspiratórias ou coisa assim, não. É mais aquela reflexão espontânea de sempre, né? Mas enfim, né, eu acho que é um tema sempre bacana de repente de poder se explorar, né, até mais, né, um viés até que pessoalmente eu nunca tinha visto, assim, né, esse espectro assim mais espiritual, né, colocando ali o fenômeno alienígena, né, com esse viés muito espiritual, eu nunca tinha visto, né, com a profundidade que tem hoje em dia, né. Eu sempre vi mais pelo aspecto assim, de ficção científica, né, esse imaginário, né, que os filmes aí sempre trouxeram, né, sempre me fizeram ter uma relação, uma percepção assim sobre esse tema e não muito esse viés assim mais espiritual, né. Mas, né, pegando, né, um pouco nessa pegada aqui, né, que eu coloquei aqui, né, eu acho que dá sim pra gente pensar e explorar mesmo, que eu acho que esse apego mais material, né, da relação que a gente tem com o mundo, como falam, né, de repente é uma parada que a gente realmente se ilude muito. A gente fica realmente muito focado em trabalhar, juntar dinheiro, toda essa dinâmica, né, mais mundana, vamos dizer assim, fazendo com que a gente não perceba ou não se relacione de uma forma mais ampla, até com os animais mesmos e de repente com esse desconhecido muito mais amplo aí do universo aí, né, de repente aí de outros seres, vamos dizer assim, ou de outras manifestações aí de repente do espírito, né, da espiritualidade, coisa assim, né. Enfim, é um tema aí que de repente eu vou com certeza voltar a explorar aqui, né. Espero que tenham gostado um pouquinho dessa pitada aqui e ficamos pro próximo áudio aí, beleza? Obrigado pela atenção de todo mundo, fiquem com Deus aí, até o próximo áudio e valeu e tchau.